Olá, queridos! Eu sou Fernando Borja e este é o programa Geração de José. O programa que capacita líderes para servir, feito para homens e mulheres que desejam honrar a Deus e inspirar as pessoas. No programa de hoje vamos falar das percepções sobre liderança a partir da vida e dos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre o assunto. Na carta em que o apóstolo escreve a Timóteo, ele diz que quem quer ser um líder excelente obra deseja. Para isso, ele dá alguns conselhos, dizendo que o líder tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto a ensinar, moderado, não ganancioso, que governe bem a sua casa. É interessante notar nesse caso que Paulo era esse líder, essa pessoa irrepreensível. A vida dele era o seu grande ensinamento sobre liderança. É muito mais claro quando os princípios espirituais são vistos por nós mesmos à nossa volta do que simplesmente afirmando que eles existem. Por isso, era tão eficaz a liderança cristã de Paulo. Além de saber desses princípios, esses princípios o cercavam em tudo o que ele fazia. E assim nós devemos ser. Um dos dons desse incrível apóstolo era o de adequar o seu discurso à situação. O conteúdo de suas pregações era sempre o mesmo, os valores cristãos do Evangelho. Porém, Paulo falava para homens de grande autoridade como para crianças, para o clero e para um simples carcereiro, para os reis e para pessoas que adoravam ídolos pagãos. Para que isso fosse possível, ele tinha um brilhante conhecimento sobre o Antigo Testamento, sobre as coisas de Deus. Assim, nós devemos ter a percepção para saber como falar e devemos estar cheios do Espírito Santo para que falemos palavras que libertam, palavras que podem mudar a vida das pessoas. A grande ambição de Paulo era fazer a obra, ser parte da implantação do reino de Deus. O seu completo amor por Jesus se misturou à obrigação que ele tinha de levar a mensagem da cruz. Com essas características e com a presença do Espírito Santo, não havia limites. Paulo apenas entregava a sua vida e o seu coração missionário nas mãos de Deus para levar a sua mensagem. E o resultado disso era o trabalho do convencimento do Espírito Santo. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo agrupa algumas qualidades espirituais necessárias numa liderança que vive em função do amor de Jesus. Preste atenção. Qualidades sociais. Dentro da igreja, o líder tem que servir de exemplo em tudo o que fizer e não poder dar motivos para que a sua honestidade e índole sejam questionadas. Fora da igreja, o líder espiritual também tem que zelar pela sua reputação. Pensamos que não, mas somos observados o tempo todo. E agir como um servo de Deus é que faz a diferença na vida das pessoas que não conhecem a Jesus. Se formos exemplos fora da igreja e dentro da igreja, as pessoas vão querer nos imitar. O exemplo é muito mais potente que o preceito. Qualidades morais. Os valores morais da vida do cristão estão cada vez mais sob o ataque das trevas. Ser padrão de boa moral, tendo uma só esposa, não sendo viciado em álcool. Por exemplo, dizem muito sobre a conduta que você tem. Qualidades mentais. Um líder espiritual respeitado tem que ter a vida equilibrada. Ele é prudente, ele tem bom senso e controle da sua personalidade, hábitos e paixões. Uma vida bem ordenada é fruto de uma mente bem ordenada. Assim, a vida de um líder deve refletir a beleza e o senso de ordem que existem em Deus. O líder espiritual tem que ensinar estas coisas. Qualidades da personalidade. O líder espiritual, em vez de comprar uma briga, deve tentar resolver os conflitos e problemas. Ele deve sempre acreditar no lado bom das pessoas. Ele também deve ser hospitaleiro.
Aquele que ajuda na obra de um missionário faz, na verdade, para Deus. Assim, apegando-se às coisas de Deus, não há espaço para cobiça, para o pensamento em riquezas e poder terreno. Qualidades domésticas. O líder espiritual tem que ser exemplo na sua casa, tem que saber educar os seus filhos e tem que escolher uma esposa que participe desse sentimento de fazer a obra de Deus. Há muitos casos, meus irmãos, de pessoas com incrível potencial, mas que, por causa do seu cônjuge, pouco conseguiu realizar para Deus ou até desistiu de servi-lo integralmente. Maturidade. O recém-convertido ainda não deve liderar. Isso impede que ele faça a obra de Deus? Não, jamais. O novo convertido, geralmente cheio da vontade de servir, tem que passar por um período de aprendizado, de convivência íntima com o Espírito Santo. Após ter adquirido experiência e se fortalecido em Deus, ele está mais do que pronto para exercer cargos importantes. Agora um alerta, nunca tente apressar o período no qual o recém-convertido deve amadurecer. Se for antecipado, consequências graves podem acontecer na formação do seu caráter cristão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.